Fala, pessoal! Se você curte animes e quer ficar por dentro de tudo que está saindo de novo, já chega se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem conteúdo fresquinho para vocês. E olha, hoje o tema tá bom demais, vamos falar sobre os novos lançamentos de animes. Isso mesmo, aqueles que acabaram de sair do forno e já estão dando o que falar. Então, preparem uma lista de animes, porque tem muita coisa incrível vinda por aí. Tem ação, aventura, comédia, romance. Uma variedade que agrada a todo mundo. E o mais legal é que tem tanto anime novo que é difícil escolher por onde começar. Mas calma, que estou aqui justamente para ajudar a separar o que realmente merece sua atenção. Então, bora mergulhar nesses lançamentos que estão fazendo a galera pirar. Então, vamos começar pelo básico, o que é Bleach? A história gira em torno de Shigo Kurosaki, um estudante meio normal, se é que é um cara sério e encrenqueiro é normal, que, de uma hora para outra, acaba se tornando um Shinigami. Pra quem não sabe, os Shinigami são meio que ceifeiros de almas que têm a missão de proteger o mundo dos Zoulous, monstros sobrenaturais que se alimentam de almas humanas. É aí que começa a jornada épica do Ichigo, que passa a ter essa vida dupla, metade estudante, metade exterminador de monstros sobrenaturais. Tranquilo, né? Mas, como todo bom anime, nada é tão simples assim. A história começa a esquentar a verdade quando Ichigo descobre que o mundo dos Shinigamis é muito maior e mais complexo do que ele imaginava. E, claro, como qualquer protagonista shonen, ele vai descobrindo poderes absurdos ao longo da trama e sempre aparece um inimigo mais forte, tipo um chefe de fase de videogame que parece impossível de vencer. Uma das coisas mais legais de Bleach é o desenvolvimento dos personagens. A gente não só acompanha o Ichigo, mas também conhece a turma dele, a Rukia, que dinâmica ele nesse mundo dos Shinigamis, o Ryu, um arqueiro Quincy que é, no mínimo, exótico, o Shade, fortão com coração de ouro, e a Oriumi, que tem habilidades de cura e, em bem, é a Oriumi. Cada personagem tem um jeitão único e traz uma coisa diferente pra história. Fora que as batalhas deles são tão insanas que é impossível não ficar grudado na tela. Pra quem curte uma boa treta, Bleach tem alguns dos arcos mais emocionantes e intensos do mundo dos animes. O arco da Soul Society, por exemplo, é um clássico, cheio de reviravoltas, com os protagonistas tentando resgatar a Rukia e alguns desafios mais poderosos que você já viu. Depois, tem o arco Eco Mundo, onde a gente descobre mais sobre os Zoulous e conhece os Arrancars, inimigos que deixam qualquer um de cabelo em pé. E partindo para nossa segunda recomendação do dia. O anime começa com o jeitão clássico de Zekai, o nosso protagonista, Subaru Natsuki, está voltando da lojinha de conveniência, quando, de repente, ele é transportado para um mundo de fantasia sem nem entender o que rolou. Só que, ao contrário de outros Zekais, ele não ganha poderes absurdos logo de cara, não tem uma espada emprestada esperando por ele, nem uma profecia dizendo que ele vai salvar o mundo. Na verdade, o único poder que ele ganha é o Return by Death. O nome já diz tudo, cada vez que ele morre, ele volta no tempo para um ponto certo e tenta corrigir o que deu errado. Agora, pense sem drama. Toda vez que o Subaru morre, ele revive as dores e os traumas da experiência, o que, convenhamos, não é moleza. Isso faz com que a gente sinta a verdade e o peso que ele carrega. E o que torna o anime tão cativante é justamente ver o Subaru tentando encontrar a melhor forma de salvar as pessoas que ele ama e, claro, ele mesmo, de um destino trágico. É aquele sofrimento psicológico que deixa a gente dividido entre torcer pelo cara e querer que ele vá descansar um pouco, porque, olha, e que jornada! E não tem como falar de Re. Sem mencionar os personagens que aparecem ao longo da trama. Começando pela Emília, a meio-elfa que o Subaru encontra logo no início e que desperta nele um sentimento tão forte que ele acaba colocando a própria vida em risco várias vezes por ela. E, claro, não podemos esquecer da Ren. Sério, se existe um fandom fiel, é o da Ren. Ela é uma das personagens mais amadas do anime, com uma lealdade e carinho pelo Subaru que comove todo mundo. E quem não ficou dividido entre a Ren e a Emília, né? O clássico dilema de time Ren versus time Emília vive nos corações dos fãs. E partindo agora para a nossa terceira recomendação do dia. A história começa com dois personagens bem peculiares, o Takakura Ken, o Okarun, como a gente conhece, e a Ayase Momo. O Okarun é um estudante meio nerd, que acredita fervorosamente em pessoas interessantes, mas acha que espíritos e o sobrenatural são besteiras. Já a Momo, por outro lado, acredita no sobrenatural e acha que alienígenas são pura ficção.
Logo de cara, já dá pra sentir que os dois têm personalidades completamente diferentes, mas esse contraste é o que dá toda a graça pro anime. E o que rola? Eles acabam fazendo uma aposta pra provar quem está certo. Ela leva ele pra um local assombrado pra ele ver que o sobrenatural existe de verdade, e ele leva ela até um lugar onde dizem que aparecem. O problema é que, em bem, eles acabam descobrindo que os dois estavam certos. Tanto os espíritos quanto os alienígenas existem, e agora a vida dos dois vira um caos completo. Ocaron é possuído por um espírito bizarro, e Momo tem que lidar com uma invasão. Assim, começa uma amizade um tanto peculiar entre os dois, onde eles têm que lidar com essas ameaças bizarras e, ao mesmo tempo, tentar levar uma vida normal, se é que isso ainda é possível. Uma das coisas mais legais de Dandada é como ele consegue misturar gêneros. Uma hora você está rindo das situações absurdas, e na outra você está realmente tenso com o perigo real que os personagens enfrentam. As cenas de ação são bem intensas e super bem animadas, mas o anime também tem aquele toque de comédia absurda que é difícil de resistir. E, sério, o design dos alienígenas e dos espíritos é uma coisa à parte, e eles são criativos de um jeito que só a imaginação mais insana poderia conceber. Tem de tudo, desde monstros com um visual meio grotesco até alienígenas completamente bizarros que parecem saídos de um pesadelo. E partindo agora para nossa quarta recomendação do dia. A história segue nosso protagonista, Bel Cranel. Bel é aquele típico herói jovem e meio desajeitado, mas com um coração de ouro e uma vontade inabalável de se tornar mais forte. Ele vive numa cidade chamada Horario, onde as pessoas se unem a famílias de deuses e deusas, sim, os próprios deuses da mitologia, que decidiram descer ao mundo mortal para ter uma vida mais divertida, tão divertida. Cada deus comanda uma família, conhecida como família ou familiar, e cada uma tem seus aventureiros que entram nas masmorras para lutar contra monstros, ganhar habilidades e subir de nível, quase como em um videogame. E o Bel? Ele faz parte da família Estia, que, vamos combinar, é bem pequena, ou melhor, só tem ele e a deusa Estia. E aí começa a aventura do Bel. Ele é meio novo, mas o garoto tem potencial, e desde o primeiro episódio a gente já vê que ele não vai ser nenhum. Em uma das suas primeiras aventuras, ele quase é derrotado por um minotauro, e quem aparece para salvá-lo é ninguém menos que a Is Wallenstein, uma das aventuras mais fortes da cidade. Bel fica visível com a força dela e decide que vai se tornar forte o suficiente para lutar lado a lado com ela, e, quem sabe, impressioná-la um pouquinho. É aquele clichê de quero ser forte para proteger as pessoas de quem eu gosto, mas, honestamente, a gente nunca cansa esse tipo de motivação, né? Mas Damashi não é só sobre o Bel correndo atrás de um romance impossível. Conforme a história avançada, ele vai ganhando poder, fazendo amigos e enfrentando inimigos cada vez mais fortes. Uma série nos leva a fundo na mitologia e nas relações entre deuses e mortais, o que dá um toque bem único à trama. Cada família tem suas próprias regras e ambições, e isso cria alguns conflitos bem intensos. E, claro, a Estia, que é praticamente uma mãe coragem para o Bel, sempre está lá para apoiar e proteger ele, e brigar com quem se aproximar também, claro. E partindo agora para nossa quinta recomendação do dia. A história começa com o nosso protagonista, que, após morrer em seu mundo original, acorda no corpo de uma vila de um jogo otome, aquele tipo de jogo onde o objetivo principal é romancear um dos personagens masculinos. Só que ela não é qualquer vilã, é a vilã principal, aquela cuja função na trama é detestável e, normalmente, se dá mal no final. E para piorar, o protagonista sabe muito bem qual é o destino dessa vilã, ser exilada, presa ou até realizada. Ou seja, ela precisa desesperadamente mudar sua negociação para evitar um trágico final. A grande sacada de Hakushin no Korua cujo Ninaruso é o jeito como o protagonista começa a tentar contornar seu destino de vilã. Em vez de se fazer de boazinha e tentar conquistar a simpatia de todos, ela decide que vai se tornar a melhor vilã da história. Sim, ao invés de fugir do papel de vilã, ela pensa, se é pra ser uma vilã, que eu seja uma que ninguém vai esquecer. Mas o plano dela é genialmente engraçado, porque ela quer ser uma vilã digna de admiração, uma que causa impacto, mas que na verdade pode atrair as pessoas ao seu redor de uma maneira positiva. E como ela faz isso? Com muita personalidade, humor, e claro, um carisma que transforma qualquer situação. Cada vez que ela tenta ser malvada, acaba que as pessoas acham que ela é tão excêntrica ou impressionante demais. Ela tenta ser arrogante, mas é interpretada como confiante, tenta afastar as pessoas, mas acaba fazendo amigos, tenta ser manipuladora, mas todo mundo pensa que ela é super sincera.
É como se o universo conspirasse para ela ser amada, mesmo quando ela quer parecer a maior vilã de todos os tempos. E partindo para a nossa sexta recomendação do dia. A história segue o Taiki Nomata, um garoto que já está no badminton da escola e sonha em competir ao nível nacional. Só que tem um detalhe, ele também é apaixonado por uma garota do time de basquete, a Shinatsu Kano. Shinatsu é mais velho, talentoso e bastante popular, mas o Taiki admira não só o talento dela, mas também a determinação e o foco com que ela treina. E aí, como todo bom romance colegial, ele acaba encontrando aquela oportunidade perfeita, e ao mesmo tempo totalmente inesperado, de se aproximar dela. E onde as coisas começam a ficar interessantes. Em um belo dia, Taiki descobre que Shinatsu vai morar na casa dele, como uma hóspede temporária. É aquele clichê que todo mundo ama, o crush morando embaixo do mesmo teto. Agora, a convivência entre os dois não só traz uma nova dinâmica para a relação deles, mas também vira uma motivação extra para o Taiki se dedicar ainda mais ao badminton. Ele quer se tornar alguém à altura dela, alguém que ela admira tanto quanto ele a admira. O legal de Ao no Ako é que o romance vai se construindo devagar, de um jeito natural e cheio de momentos simples, mas marcantes. Não é aquele romance super apressado, Taiki e Shinatsu vão se conhecer aos poucos, e a relação deles cresce através de pequenos gestos, conversas e incentivos. Além disso, o mangá faz questão de mostrar que o romance e o sonho deles nos esportes andam lado a lado. Eles se motivam mutuamente, e é muito bacana ver como cada um se esforça para alcançar seus objetivos, seja no basquete, no badminton ou nos sentimentos que vão crescendo entre eles. E partindo para a nossa última recomendação do dia. Então, o que é esse tal de Dragon Ball Daima? Bom, primeiro de tudo, nossos queridos personagens foram transformados em crianças. Sim, o Goku, Vegeta, Piccolo e até o Majin Buu retornaram à infância, e isso traz uma vibe nostálgica misturada com uma nova pegada de aventura. A trama gira em torno de uma nova ameaça misteriosa que, de alguma forma, faz com que todos esses guerreiros poderosos voltem à infância. Agora, eles precisam enfrentar esse perigo e reverter a situação, e, claro, tudo isso enquanto lidam com as limitações de serem crianças de novo. Uma das coisas mais legais de Dragon Ball Daima é justamente ver como essa volta à infância muda a dinâmica dos personagens. O Goku, por exemplo, já é naturalmente animado e cheio de energia, mas agora, como uma criança, ele parece ainda mais impulsivo e curioso. Já o Vegeta, que sempre foi sério e focado, tem que lidar com toda a frustração de ser pequeno de novo. E vamos ser sinceros, ver o Vegeta nessa situação é hilário. Imagina ele tentando manter a pose do príncipe dos Saiyajins enquanto é literalmente metade do tamanho normal. A história em Daima também explora novos cenários e inimigos, trazendo de volta aquele espírito de aventura que as pessoas adoram em Dragon Ball. Como eles são mais vulneráveis e sem todo o poder de antes, precisam pensar de maneiras criativas e unir forças de um jeito diferente para enfrentar os desafios. Isso faz com que a gente tenha aquele gostinho das primeiras aventuras de Goku lá em Dragon Ball clássico, quando ele também era só um garoto explorando o mundo. E aí, gostaria de saber mais sobre esses novos lançamentos? Se você também ficou animado com as novidades que vem por aí, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. Aqui, sempre trazemos as atualizações mais fresquinhas do mundo dos animes, além de muitas recomendações para quem vive em busca da próxima série favorita. Esses lançamentos estão cheios de promessas, com histórias incríveis, visuais impressionantes, e claro, aqueles personagens que a gente adora acompanhar. Cada temporada é um novo motivo para maratonar, discutir teorias e se emocionar junto com esses universos que só o anime é capaz de criar. Então, é isso. Agora, comente aqui abaixo quais desses lançamentos chamaram mais sua atenção ou se tem algum outro que você está ansioso para assistir. Bora conversar sobre o que vem por aí e aquecer para as estreias. E, claro, já prepare a pipoca, porque o mundo dos animes não para de surpreender. Vale por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.